Deus fez promessas para mim, e muito delas já se cumpriram. Estou pedindo. Passe o tempo que passar, mas tudo se cumprirá no tempo dele. Ele é o Deus do impossível. Do nada tudo pode fazer. Nele vou esperar. Sim, vou esperar. Em suas promessas, vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o fim. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Firmado estou em suas promessas, nas promessas que Deus fez por mim. Me tirou do deserto, me ajudou no tempo certo. Mais uma vez, Ele é o Deus do impossível. Nada tudo pode fazer. Nele vou esperar. Sim, vou esperar. Em suas promessas, vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o fim. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Em suas promessas. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São Marcos, capítulo 16, última frase do verso 18. Que mãos seriam estas que, uma vez impostas
sobre os enfermos, eles seriam curados. Logicamente, são mãos de pessoas que creem nas promessas de Jesus. Porque no verso 17 do capítulo em apreço, Jesus disse: "E estes sinais seguirão aos que crerem." E estes sinais seguirão aos que crerem. Ouvintes amados, a nossa atenção é chamada nesse instante para algo de muita importância em relação à nossa fé na palavra de Deus, em relação à nossa comunhão com Deus, e especialmente no sentido de obtermos de Deus os resultados de suas promessas. Como se sabe, como se tem provado, não é difícil receber resultado da promessa de Deus em relação à cura divina. Por quê? A condição é uma só: crer. Não há outra condição. Jesus Cristo disse mesmo em relação à morte: "Se tu creres, tu verás a glória de Deus." E ainda em relação à morte, o que seria o extremo resultado da enfermidade, ele disse em outra ocasião: "Crê somente." Desde que a condição é crer, então não importa quem seja, não importa até mesmo a conduta da pessoa que está orando. Não. Isto é um tanto assustador, mas não importa nem mesmo a conduta de quem está orando e nem mesmo a conduta de quem está recebendo a oração. Em São Mateus capítulo 7, a partir do verso 22, nós encontramos a prova disto. E naquele dia, muitos dirão: "Em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios." Mas Jesus diz: "Não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Quer dizer que a pessoa pode crer na cura divina mesmo estando em iniquidade, tanto para orar pelos enfermos como para receber a oração. A pessoa pode ser curada de câncer. Nós lembramos do câncer porque trata-se de uma enfermidade assustadora, desafiadora à ciência médica, não é? Mesmo que seja do coração, a chaga do coração, conforme nós temos testemunhos no nosso ministério, comprovados de curas tremendas e maravilhosas. No entanto, a pessoa depois não recebe a mensagem de Deus, não tem uma vida de gratidão ao Senhor e vive no pecado, na iniquidade, de forma que pode-se receber a cura e também pode-se curar os enfermos sem se apartar da iniquidade. Então o povo não se engane porque aquele ou aquele outro está sendo usado para curar os doentes, como acontece de vez por outra uma cura entre eles. Ninguém deve fazer deles, ou de quem quer que seja, mesmo que seja de mim,
um ídolo, porque recebeu a minha oração e foi curado. Agora, sabemos que a cura divina é um penhor da segunda vinda de Cristo. E que o evangelho sem cura divina é um evangelho incompleto. Apesar de que o evangelho só de cura divina é um evangelho de muleta, é um evangelho doente curando os enfermos. É um evangelho aleijado, faltando 3/4. O evangelho só de cura divina é um evangelho inoperante em relação à vida cristã. É uma fábrica de manufaturados de pessoas que não sabem dar testemunho da vida cristã. Estou dizendo o evangelho só de cura divina. É um evangelho em parte, é uma partezinha do evangelho apenas, portanto é um evangelho incompleto, não é evangelho completo. Muita gente fala que está pregando evangelho completo, quando você sabe levar o povo a crer em cura divina, em exorcismo e outras coisas. Mas prestem bem atenção. Desde que a cura divina é uma isca, então você que tem sido abençoado, tem sido curado, tem sido curada, deve, em tempo, observar em qual anzol, em qual rede você caiu. Porque se você descobrir em tempo, você vai descobrir que ainda há a possibilidade de você sair desta rede que só tem apenas a isca. Você deve crer na cura divina, mas a cura divina é um dos sinais que acompanham a palavra de Deus. A cura divina chama a atenção das pessoas. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, creio assim, que Filipe, chegando em Samaria, começou a fazer cura divina. E foi um movimento extraordinário, a ponto de, no versículo 8 do capítulo 8 de Atos, está escrito: e havia grande alegria naquela cidade. Filipe levou um avivamento bíblico para Samaria. Mas só que aquele avivamento bíblico terminou em o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 16. Vai lendo e veja que movimento extraordinário. Filipe tinha uma isca boa, expulsando demônios, curando doentes, e fez aquele trabalho maravilhoso, e logo pegou o povo e batizou em nome de Jesus Cristo. Se estivesse ali uma organização religiosa dirigindo a Filipe, o excluiria como herege porque usou o nome de Jesus Cristo no batismo. Foi o que fizeram comigo, graças a Deus. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o que? O Espírito Santo, mesmo sendo curados, mesmo recebendo maravilhas, mas sobre nenhum deles havia descido o Espírito Santo. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui eu vejo uma coisa muito profunda, que somente as maravilhas não foram bastantes, ou que as maravilhas não foram suficientes, e nem tampouco somente o batismo em nome de Jesus Cristo, o que foi o segundo passo. Mas sem o segundo passo não se pode dar o terceiro, e logo eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. A sua cura já lhe conduziu a ser cheia do Espírito Santo? Já lhe conduziu ao batismo de Filipe? A sua cura lhe conduziu à sã doutrina? A bênção que você recebeu através daquele pregador de cura divina te levou a uma aproximação de Deus através da palavra genuína?
ou apenas lhe cauterizou a consciência em relação a Deus? Então, neste caso, é preferível morrer de câncer e ir para os céus do que ser curado de um câncer e ir para o inferno. Porque não há condenação maior do que a pessoa receber graças de Deus, bênçãos de Deus, e depois não receber a salvação, não receber o Espírito Santo, não receber o batismo no seu nome. De que forma foram batizados? Em nome de quem foram batizadas as pessoas que estavam ali em Samaria? Vamos, mostre outras escrituras. Leia o capítulo 8 de Atos. Filipe tinha um verdadeiro avivamento bíblico em Samaria. E aquele era genuíno. E aqueles com quem Filipe estava ligado em espírito não fizeram um conselho para excluí-lo como herege. Não qualificaram o batismo de Filipe em nome de Jesus Cristo como batismo de Sabélio, de sabelianismo. Alguém me escreveu dizendo que o batismo em nome de Jesus Cristo é de Sabélio. Ô cegueira escriturística! Se Sabélio teve esta luz, glória a Deus. Glória a Deus por isso, Sabélio. Não me importa se eu tenho o batismo que Sabélio teve. O batismo em nome de Jesus Cristo não é sabelianismo, é pedrismo, é jesusismo, é filipismo. Veja a Bíblia Sagrada, se não é. Me mostra um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo nas Escrituras. Me mostra, apanha, vasculha sua Bíblia, compra uma nova, pega uma revisada, pega uma nova tradução, quem sabe eles ajeitaram o negócio. Pega um traduzido da linguagem moderna, que já está precisando até disto. Vamos, me arranja um batismo nos títulos. Sabelianismo? Isso é pedrismo, é filipismo, é jesusismo. Ah, sim, meus amados. Mas até batizar em nome de Jesus Cristo, muitos vão, muitos chegam. Até ali pode ir. Não tem importância. Isto aí é fácil chegar. Mas sobre nenhum deles havia descido o Espírito Santo ainda. Você sabe que um falcão pentecostal desse pode voar até uma certa altura que a águia vai? Mas, se ele passar de determinada altura, ele se desintegra todo porque não suporta aquela altura. Não tem constituição para aquilo. Então pode ir ao batismo em nome de Jesus Cristo, mascarada de todas as maneiras, conforme o mundo. Tem gente que recebe o dom de levar os outros a falar línguas estranhas. Começa a falar língua nos ouvidos deles. Isso é balbúrdia pentecostal, meus irmãos. Isso é anarquia dos dons. O batismo do Espírito Santo é infundido de dentro para fora, é como um poço artesiano que vem lá da rocha, lá do fundo, borbulhando uma nova água, uma água cujos insetos não suportam. Essa vida de misturado com o mundo, com esse mundanismo, não suporta a água artesiana. Inseto gosta muito é de cisterna rota. As lagartixas, os girinos, os mochés, os sapos se dão muito bem com água parada, com cisterna rota. Mas com a água artesiana,
eles não se dão bem, eles não suportam a pressão, eles são lançados fora. E Jesus disse: eu sou o manancial da água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Receba de mim a cura, receba de mim o batismo no meu nome, mas receba de mim o selo deste nome, o Espírito Santo, porque quando nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, nós invocamos o nome de Jesus. Mas quando o Espírito Santo borbulha de dentro para fora na nossa vida, então aí é que nós recebemos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É quando o Espírito Santo toma conta do nosso ser de dentro para fora, não porque alguém mandou, não porque o profeta mandou, não porque o pastor mandou, não porque o marido impõe, não porque a esposa impõe, não porque a mãe impõe ou o pai impõe aquilo. É de dentro para fora, é sem legalismo algum. A vida cristã brota, rebenta como um poço artesiano, soltando água viva. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, bem entendido, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, falando justamente do Espírito Santo da graça. Recebamos a cura divina, creiamos na imposição de mãos, creiamos no poder de Deus para expulsar o câncer nesta hora, para expulsar a diabetes, a doença no sangue, qualquer enfermidade nos nervos, nos ossos, na bexiga, no fígado, nos rins, nos pulmões, na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, esôfagos, coração, seja qual for o tipo de enfermidade que você esteja sofrendo nesta hora, creia na virtude de Deus para te curar. Receba o batismo no nome de Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ainda não é tudo. Receba o batismo do Espírito Santo. Viva a vida vivida. Ame a palavra de Deus acima de todas as coisas. Encha-se do poder do Espírito Santo da graça. Revista-se daquilo que foi revestido. São Pedro, Filipe, João, a igreja primitiva, Maria estava no Pentecostes, sendo revestidas do poder do alto. Antes do Pentecostes, ela seria tida como uma santa por qualquer igreja denominacional. Ela seria até uma fanática antes do Pentecostes, bem entendido, para qualquer igreja denominacional de hoje. Mas ela ainda tinha que ir para o Pentecostes, ainda tinha mais. Há muita gente achando que nós estamos muito além, muito fanáticos, muito. Não! Ainda há de ser infundido um batismo de poder da palavra falada, a ponto de chamarmos os mortos que dormiram em Cristo para subirmos juntos com os nossos corpos transformados para as bodas do Cordeiro. O poder de Deus está muito além de abençoar a chave de sua casa, de seu carro, de abençoar seus vestidos, sua roupa, seu sapato, de abençoar sua comida. O poder de Deus está muito acima disso. É de te levar para as bodas do Cordeiro. Oh Pai eterno, é o que nós desejamos com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.
e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu